Boa noite, a TV Folha começa agora a última transmissão ao vivo, direto da redação da Folha de São Paulo, do debate sobre as eleições municipais de 2016, em que se definiu a prefeitura de 57 cidades do país, entre elas 18 capitais. Eu estou aqui com o editor do Caderno Poder, Fábio Zanini, com o diretor do Instituto Datafolha, Mauro Paulino, e com o diretor da sucursal de Brasília, Leandro Colom. Boa noite aos três, obrigado pela participação. Zanini, queria começar falando contigo sobre o grande derrotado dessas eleições municipais, que é o Partido dos Trabalhadores, como era esperado. Qual que é o quadro geral? O PT perdeu tudo, ganhou algum lugar? É uma noite para ser esquecida pelo PT e acho que pela esquerda de maneira geral, né? O PT simboliza mais esse movimento em que houve uma clara guinada à direita, ou à centro-direita, ao conservadorismo, como queira chamar, nesse segundo turno. É um processo que já tinha sido bastante marcado no primeiro turno e agora se consolida no segundo turno por uma série de fatores. Por exemplo, a votação expressiva do PSDB, que governará um número recorde de eleitores no país, de habitantes no país. A vitória, por exemplo, do Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, que tem um discurso claramente conservador, e teve uma vitória expressiva lá no Rio. Outras cidades, capitais importantes, Porto Alegre, por exemplo, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com um discurso bastante liberal, também vencendo. Minas Gerais, dois candidatos também mais associados à centro-direita, ganhou Alexandre Calil, do PHS. E o PT disputava, já tinha tido um primeiro turno muito ruim, em que ganhou apenas uma capital, Rio Branco, no Acre, disputava 7 cidades, que já é um número baixo, entre elas uma capital, Recife, perde em todas. O PSOL, que teve uma eleição até boa, porque conseguiu resultados expressivos, mas perdeu também as 3 cidades que disputava no segundo turno, Rio de Janeiro, Belém e Sorocaba. E por aí vai. O PCdoB, o gol de honra, digamos assim, da esquerda, o PCdoB ganhando em Aracaju, com o vice do PT. A rede, né? E a rede ganhando em Macapá, cidade pequena, mas marcando presença em Macapá, o PDT ganhou em Fortaleza, mas o fato é que é uma eleição segundo turno em que claramente o Brasil virou à direita, o Brasil virou a centro-direita, talvez à direita, e isso agora vai ter que obrigar a esquerda, que era dominante no país até poucos meses atrás, né, inclusive a presidência da República, perdeu a presidência, perdeu várias cidades importantes, foi dizimada em alguns aspectos nessa eleição, fora o fato de que está com o seu líder histórico Lula ameaçado de processos e etc. Então, é uma noite, talvez um ano, para ser esquecidos pela esquerda e pelo PT. Mauro, nesse sentido, os números mostram que o PT teria retroagido a que ano da sua existência? Né? A gente mede desde 89 a preferência partidária dos brasileiros. E o PT, nas primeiras pesquisas, saía ali de um patamar de 8%, 9%, 10%. E chegou a 30% ali por volta de 2005, 2006. Agora volta ao mesmo patamar de quando a gente começou a medir em 89. Hoje o PT tem 9% das preferências no Brasil. Enfim, é a menor taxa. Em alguns momentos o PSDB chega pela primeira vez, desde que a gente faz essa medição, a ultrapassar numericamente o PT. Eles ficam em empate técnico. E com esse resultado das eleições agora é possível que o PT perca mais ainda e o PSDB... Eu acho que o PT volta a ser um partido médio, né? O PT era um partido grande, era o maior partido do Brasil, rivalizava com o PMDB, mas a realidade do PT agora é de um partido médio que vai ter que se reconstruir, se repensar, se refundar. É provável que haja algum tipo de cisão. O PT vai ter que ficar menor para depois voltar a crescer. E petismo e lulismo andam juntos nesses números? Não? São diametralmente opostos os dados? Não andam juntos porque o Lula tem ainda um prestígio muito grande, especialmente no Norte e Nordeste. E junto às classes menos favorecidas, a classe D e E, tem ainda uma credibilidade e algo de agradecimento, né, de gratidão que as pessoas têm, lembrando de quando melhoraram de vida durante o governo Lula, os 2 governos Lula, principalmente. Quando fizemos a última pesquisa de intenção de voto, em julho, o Lula liderava todos os cenários de primeiro turno.
e disputava ali, em situação de empate técnico, os cenários de segundo turno também. Então não é uma carta fora do baralho, do ponto de vista da opinião pública, nas eleições de 2018, a menos que, enfim, ele seja impedido de concorrer. Zanini, nesse sentido, como é que simbolicamente a gente pode ver o gesto do Lula de não ter ido votar hoje? É um gesto, ele já tinha anunciado, né? Não chegou a ser uma surpresa, mas não deixa de ser um choque, né? O Lula é um dos símbolos da luta contra a ditadura, um dos símbolos das diretas já, aquela pessoa que foi protagonista de tantas eleições, e que lutou tanto pelo direito do voto. Deixar de votar, ele não é obrigado, né? Ele tem mais de 70 anos, ele não é obrigado a votar, mas ter ficado em casa não deixa de ser chocante. Ele não tinha um candidato ali, isso é verdade. O PT ficou fora do segundo turno, e a eleição em São Bernardo do Campo, onde mora o Lula e onde vota o Lula, foi uma eleição assim para disputa, para ver quem era mais antipetista. Orlando Morando, do PSDB, que acabou sendo eleito, e Alex Manente, do PPS, dois partidos que sempre fizeram oposição ao PT, disputando quem era o mais antipetista e trocando acusações: petista é você, virou xingamento ser petista logo em São Bernardo do Campo, onde o partido nasceu. Então o Lula não tinha um candidato, é verdade. Agora, ele poderia ter ido e votado em branco, votado no Lula. São manifestações. É um gesto político dele não ter ido, né? É evidente que o Lula chama muita atenção, a imprensa toda vai lá, iam perguntar da Lava Jato, iam perguntar de várias coisas. Talvez ele não quisesse esse aborrecimento. Dá para entender o Lula não ter ido votar, mas não deixa de ser um choque. Sem dúvida. Zanini, queria te agradecer a participação na mesa de hoje. Eu sei que você tem que ainda fechar um caderno, então... Sim, tá bom. Obrigada pela participação. Colom, como é que você avalia então, essa guinada à direita que se viu na eleição como um todo? O que é o Brasil depois dessas eleições? Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulinho, Zanini. É muito curiosa essa guinada, porque eu acho que ainda a gente precisa decifrar realmente o que aconteceu. Se isso é reflexo da crise política do PT no governo, do impeachment, está muito fresco aí o impeachment da Dilma agora no final de agosto, ou se isso, e eu acredito que esse fator é mais preponderante, seja uma reação aos problemas econômicos, à grave crise econômica que o país passa, fruto de erros de gestões petistas. Os municípios estão reagindo, querendo mudança, e não querem candidatos ligados aos governos do PT, do presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Eu acho que esse é um fator. Há também esse fator do conservadorismo, porque além do que a gente estava conversando dessa guinada à direita, a gente percebe principalmente a vitória do Marcelo Crivella no Rio, é um sintoma disso, da preferência por candidatos, não só de direita, mas também que defendem, e aqui não é criticando ou elogiando, constatando posturas conservadoras. A Igreja Universal, o PRB, enfim, assume uma prefeitura no Brasil. O Crivella foi bombardeado aí na campanha por causa de declarações que ele deu no passado, que alguns adversários consideram homofóbicas, preconceituosas, radicais. Então esse é outro sintoma, não só dessa guinada à direita, mas também de uma preferência por candidatos mais conservadores. Também nós temos essa preferência por candidatos que têm um discurso antipolítico, né, de alguma maneira. Sim. Temos o Dória em São Paulo e a gente teve o Calil em BH. O Calil, se eu não estou enganado, se eu não me engano, ele distribuiu alguns cartazes: não sou político. Porque no momento que você vai disputar o voto, você está fazendo política. Então, mas esse também é um fator que contorna essas eleições. Queria falar um pouquinho então, sobre esse caso específico do resultado em Belo Horizonte. O Alexandre Calil derrotou o candidato tucano, apoiado pelo Aécio Neves, que já havia sofrido 2 derrotas no Estado, uma nas eleições para o governo do Estado e outra nas próprias eleições presidenciais, onde ele não ganhou no próprio Estado. Mais cedo aqui teve o Bruno Covas, do PSDB, e o ACM Neto, prefeito reeleito de Salvador, que apoiou a Aécio Neves durante a disputa presidencial, e ambos evitaram falar sobre derrota diante desse resultado das eleições em Belo Horizonte. Você acha que dá para fugir desse termo? Não dá, Fernanda. Todo político, quando perde uma eleição, ele sempre tem um discurso para tentar se valorizar. O discurso do Aécio agora é que o PSDB foi muito bem no país. Sim, ele tem razão.
mas para ele, Aécio, no reduto dele, no estado onde ele foi governador por 2 vezes, elegeu o seu sucessor, ele perdeu o governo do estado em 2014, ele perdeu a prefeitura de Belo Horizonte, sim, o Aécio perdeu. Dentro do partido, ele perdeu. O Alckmin ganhou com a eleição do Dória em São Paulo. Obviamente, eu concordo com algumas interpretações, e próprio Aécio ou outros falam isso, que é muito difícil você fazer uma ligação direta entre a eleição municipal e a eleição presidencial daqui a 2 anos. Mas dentro do contexto político partidário do PSDB, o Aécio, sim, perdeu. A gente vai ver o ano que vem, porque, por outro lado, ele controla a maioria dos diretórios do partido em todo o país. Ele tem mais força do que o Alckmin internamente. Mas o que aconteceu nessa eleição municipal é sim um sinal de enfraquecimento do Aécio, que é alvo da Lava Jato, vem sendo mencionado o nome dele em algumas investigações. Então, para ele não é um domingo muito feliz. A gente vai começar a ver nos próximos meses qual é a consequência disso. Legal, Leandro. Queria agradecer a sua participação aqui no TV Folha nesse domingo à noite. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Mauro, qual resultado surpreendeu você? Tinha alguma coisa que não estava no nosso radar aí do Datafolha Não, estava tudo dentro tudo dentro das tendências que nós mostramos. O segundo turno costuma ser mais estável, né? A corrida costuma ser mais estável, e todos os resultados ficaram muito próximos do que a gente divulgou ontem. No Rio de Janeiro, a Boca de Urna apresentou que a tendência apontada pelo Datafolha havia se intensificado um pouco, mas não houve um movimento tão rápido assim para que a gente pudesse ver uma mudança. Houve de fato um movimento que continuou de aproximação dos dois até ontem. Havia a possibilidade que esse movimento se intensificasse um pouco hoje, mas não ocorreu. Ficou no mesmo patamar do que nós mostramos ontem, né? Nós demos ontem 58%. O Crivella tinha descido, né? Caído de 63% para 58%, e o resultado ficou em 59%. O Marcelo Freixo, nós demos uma subida dele de 37% para 42%, e o resultado ficou em 41%, arredondando as casas decimais do TRE. E nas outras cidades que nós fizemos também ficou tudo dentro do previsto, da margem de erro do que nós demonstramos ontem. Queria dar alguns resultados que a gente ainda não falou aqui. Em Maceió, quem venceu foi o Rui Palmeiro, candidato tucano, com 60,27% dos votos, vencendo o Cícero Almeida, do PMDB, que ficou com 39,73%. Em Manaus, o também tucano Arthur Neto venceu com 56,04%, à frente de Marcelo Ramos, do PR, com 43,96%. E em Fortaleza, o Roberto Cláudio, do PDT, ficou com 53,65%, enquanto o Capitão Wagner, do PR, ficou com 46,35%. Eu queria chamar agora o colunista Bernardo Melo Franco, que está falando com a gente direto do Rio de Janeiro. Acho que o lugar onde teve a campanha mais emocionante aí no segundo turno, com dois extremos da política concorrendo entre si. De um lado, o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, que venceu. De outro, o socialista Marcelo Freixo, que, apesar de uma tendência aí de ascensão nas pesquisas, acabou sendo derrotado. Boa noite, Bernardo. Obrigada. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Mauro. Boa noite. Como é que está o clima aí no Rio com essa vitória do Crivella? Não sei se você acompanhou o mapa aqui, surpreendentemente ganhou até em Ipanema o Crivella. É verdade, estou falando aqui de Ipanema nesse momento. Impressionante a vitória dele. Havia nos últimos dias aí uma ameaça de recuperação do candidato Marcelo Freixo. Ele tinha reduzido expressivamente a diferença que o separava do Crivella, mas o senador conseguiu manter o favoritismo, aliás, numa campanha vencida de ponta a ponta, né? Ele é favorito desde o primeiro turno, o tempo todo manteve essa posição nas eleições, diferente do que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, onde durante um período o Russomano e a Marta estavam na frente, depois chegaram em terceiro e quarto. Aqui o Crivella fez um voo solo
lá em cima, enquanto os outros candidatos se estapeavam para ver quem chegaria ao segundo turno. O Freixo chegou, já bastante desgastado pela disputa, e talvez essa liderança inicial tenha feito com que o Crivella fixasse seu patamar bem mais à frente. Então, quando o Freixo começou a atacá-lo nessa reta final do segundo turno, ele já estava com uma consolidação de intenção de voto muito expressiva. O que a gente pode esperar agora em uma administração Crivella no Rio de Janeiro? As questões conservadoras do candidato, em geral, reverberariam mais num Congresso Nacional do que na administração municipal, mas ainda assim deve ter algum tipo de implicação. Como é que você vê isso, Bernardo? Fernanda, acho que a eleição do Crivella, ela lança um grande ponto de interrogação sobre o futuro aí da Prefeitura do Rio nos próximos 4 anos. É a primeira vez que um pastor de uma igreja evangélica chega numa posição tão forte no Executivo. As bancadas evangélicas, desde os anos 90, têm crescido muito no Congresso, nas assembleias, mas até chegar a prefeituras e governos é um passo mais difícil que o Crivella está dando agora. E eu lembro que o Rio de Janeiro é uma cidade com a tradição de muita diversidade. O Rio, por exemplo, tem o carnaval mais conhecido do mundo. Essa foi uma questão que ficou aí pairando sobre a campanha. Será que o Crivella vai mexer nisso? Ele vai, de alguma forma, reprimir ou tirar incentivos oficiais ao carnaval, à parada gay, aos movimentos, os programas de combate à homofobia? Ele tem dito na campanha que não, disse na campanha toda que não, mas acho que esse discurso vai ser posto à prova nos próximos 4 anos. Vale lembrar que parte da base que elegeu o Crivella é uma base muito conservadora e, em certa medida, até um pouco truculenta com movimentos sociais e com minorias. Eu ressalto aí que ele teve um apoio declarado nessa campanha de segundo turno, por exemplo, do pastor Silas Malafaia, que é um porta-voz aí desse conservadorismo mais agressivo, e também da família Bolsonaro. O filho do deputado Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio, ficou em 4º lugar nessa eleição municipal. O Crivella não chega apenas com o apoio das igrejas evangélicas, mas também de um setor laico conservador que está em franca ascensão no Rio de Janeiro nos últimos anos. Não só no Rio de Janeiro, né? Como é que você avalia o resultado nacionalmente, Bernardo? Essa guinada direita que se apresentou nas urnas no país como um todo? De fato, é uma guinada que já tinha se pronunciado no primeiro turno, né? Especialmente, por exemplo, com a vitória do candidato do prefeito eleito João Dória em São Paulo, no primeiro turno, uma cidade que era a principal cidade do país e estava sob a administração do PT há 4 anos. E agora, nesse segundo turno, a chamada Onda Azul acaba se confirmando, né? Vitórias de candidatos com discurso muito liberal, privatizante, em capitais importantíssimas, como Porto Alegre, como Curitiba, com Rafael Greca. Então, acho que essa guinada que fortaleceu o movimento pró-impeachment, depois derrubou o governo Dilma Rousseff e que se caracteriza na montagem do governo Michel Temer, uma guinada mais conservadora, ela agora está obtendo, de alguma forma, uma aprovação do eleitorado nas disputas municipais. Isso é um fato inegável. E, como foi dito aí já na mesa, vai forçar a esquerda, a centro-esquerda, a fazer uma reavaliação forte no Brasil. Primeiro, o próprio PT, que sai dizimado dessa eleição, sofre uma derrota muito expressiva em São Paulo, no ABC, que é o seu berço político, em outras capitais. Aqui no Rio, por exemplo, nem chegou a lançar candidato, em Salvador também não, e apoiaram candidatas do PCdoB que foram derrotadas no primeiro turno. E, ao mesmo tempo, o PSOL, que se insinuava como alternativa ao PT, também acaba naufragando no segundo turno. Vale lembrar que o PSOL teve candidatos em 3 cidades, Rio de Janeiro, Belém do Pará e Sorocaba, em São Paulo, e perdeu os 3 segundos turnos nesse domingo. Mauro. A respeito disso, o Datafolha faz um acompanhamento da posição ideológica dos brasileiros já há alguns anos. E a gente vem notando que o resultado dessa eleição na verdade, um resultado dessa guinada que a população, que a opinião pública também deu à direita. Esse movimento começou quando? Esse movimento vem já de uns 3 anos, 3, 4 anos.
que a gente vem percebendo que, ao aplicar uma série de perguntas que são dicotômicas, né? Uma resposta mais à esquerda e outra resposta mais à direita, a opinião dos brasileiros vem mudando no sentido da direita, vem se tornando um país mais conservador a cada aplicação que a gente faz dessas perguntas. Muitos analistas veem um movimento global, né? Não uma coisa só no Brasil, mas Sim. uma coisa no mundo inteiro, do qual a gente inevitavelmente faz parte. Financeiramente, desculpa, Bernardo, você ia fazer um comentário? Não, eu ia só lembrar que no Brasil, acho que esse movimento conservador ele ganha duas vertentes. De um lado, uma centro-direita aí, representada pelo PSDB, com um discurso baseado na responsabilidade fiscal, na austeridade com as contas públicas, mas também, de um outro lado, uma direita mais truculenta, que se alimenta muito num sentimento de raiva, de ódio, de intolerância, que acho que, enfim, foi parte da explicação para a questão do senador Marcelo Crivella aqui no Rio. Embora o Crivella, pessoalmente, seja um político que busca um discurso moderado, um discurso conciliador, a base eleitoral que o conduz à Prefeitura do Rio hoje é uma base bastante radical. Legal, Bernardo. Queria te agradecer por ter participado do nosso debate agora no domingo à noite. Obrigada e até a próxima. Obrigado, boa noite. Vou dar aqui mais alguns resultados que a gente ainda não falou, enquanto a gente coloca o repórter Fabiano Maisonave em contato com a gente. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, Macapá, o candidato Clécio da Rede, acho que é a primeira prefeitura, né, Mauro? Eu acho que sim. Da Rede no país, primeira capital, certamente, venceu com 60,5% dos votos, à frente de Gilvan Borges, do PMDB. Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, 60,5%, tocando à frente de Sebastião Melo, do PMDB, que ficou com 39,5% dos votos. Belém do Pará, Zenaldo Coutinho, do PSDB, com 52,33%, à frente de Edmilson, do PSOL, ficou com 47,67%. Era a terceira prefeitura que o PSOL competia. Em Vitória, no Espírito Santo, Luciano, do PPS, com 51,19%, à frente de Amaro Neto, do Solidariedade, com 48,81% dos votos. Iris Rezende, do PMDB, com 57,7% dos votos em Goiânia, à frente de Vanderlan, do PSB, com 42,3%. Emanuel Pinheiro, com 60%, em Cuiabá, no Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, do PMDB, com 60,41%, à frente de Wilson Santos, do PSDB, que ficou com 39,59%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marquinhos, do PSD, com 58,7%, à frente de Rose Modesto, do PSDB, com 41,23%. E São Luís do Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, com 53,94%, à frente de Eduardo Braide, do PMN, com 46,06%. Paulino, essa pesquisa que o Datafolha faz, em que ele mede o campo ideológico, político ideológico, onde está o eleitorado brasileiro, você falou que cada vez mais ele se torna conservador, mas ele, antes desse movimento, ele nunca chegou a ser muito progressista, né? Não. Prepondera, na verdade, o centro-esquerda ou centro-direita. Pendia mais para centro-esquerda até uns 4 ou 5 anos atrás, e agora pende mais para centro-direita e direita. Isso tem variações dentro das regiões ou em relação ao capital interior? Tem. Por exemplo, São Paulo é a capital onde nós aplicamos essa matriz, a mais conservadora, a mais direitista. Olha só. E veja só, o Rio de Janeiro, que elegeu Crivella, não chega a ser tão direitista quanto São Paulo. Mas fica mais para centro-esquerda. Qual seria a capital mais progressista nesse sentido? Porto Alegre. Costuma ser Porto Alegre.
que elegeu o Tucano Marquesan, né, nessas eleições. Agora, de qualquer forma, o clima no Brasil hoje é aquele de escolher os políticos por eliminação. Existe um clima de antipolítica, de negação da política tradicional. Um exemplo disso, eu já falei aqui, eu acho que ontem, 70% dos brasileiros não tem nenhum partido de preferência. Muita coisa, né, Mauro? Por conta disso, o PT caiu muito, mas nenhum outro partido subiu e ocupou esse espaço deixado pelo PT. O que subiu foi justamente os eleitores que não simpatizam por partido algum, que negam os partidos. A gente teve uma maior pulverização do poder nessas eleições? Dá para a gente dizer isso? Que o poder se pulverizou, se concentrou mais em determinados partidos? Então, pelo resultado dessa eleição de hoje, se pulverizou, né? Há mais partidos com mais poder. Estava olhando aqui só no Nordeste, na região Norte, né, com quem a gente vai falar com o Fabiano Maisonave, que está lá, a gente tem pelo menos 5 partidos aí, cada capital com um partido diferente quase, né? O PSDB que pegou 3, mas o resto está... Houve uma distribuição maior. Quer dizer, 70%, um país que tem tantos partidos como o Brasil, você tem 70% do eleitorado sem um partido de preferência, é um número muito alto, É muito né? alto, é o recorde. Desde 89 a gente não registra essa taxa tão alta de eleitores sem candidato. Isso começou a crescer a partir de 2013, a partir de junho de 2013. Então existe esse marco de fato dessa crise de representatividade que ficou tão marcada, né, pelos protestos, chamadas jornadas de junho de 2013, como marco do início dessa ascendência. As jornadas de junho, eu acho que elas ainda vão, ao longo da história, vão ganhar uma importância maior do que a gente dá hoje para elas. Elas de fato foram um marco, não foi nada localizado. A partir delas se começou uma rejeição maior aos políticos, e é algo que a gente via nas ruas. Os políticos não podiam participar dessas manifestações. Sim. Foram rejeitados, né? Alguns tentaram faturar, digamos assim, em cima desse movimento e foram rejeitados pelas massas. Bandeiras dos partidos foram queimadas, os políticos foram retirados, inclusive nas manifestações a favor do impeachment de Dilma, a gente teve o episódio do Alckmin e Aécio. Isso, que chegaram na Paulista e tiveram que sair de fininho, dando um sorriso amarelo, fingindo que estava tudo bem. Então isso representa muito bem o que o brasileiro sente hoje. E especialmente com a crise econômica se agravando, isso potencializa essa revolta em relação aos políticos, porque se mistura o noticiário econômico muito negativo com o noticiário de corrupção. Sim. Legal. A gente está tendo um problema de conexão com o repórter Fabiano Maisonave em Belém do Pará, que vai inviabilizar a participação dele. Não, conseguimos agora, finalmente. Oi, Fabiano, boa noite. Oi, tudo bom, Fernando? Tudo bem, você? Tudo bem. Você fala de Belém do Pará, correto? Isso. Onde, na noite de hoje, o candidato do PSOL foi derrotado. Aqui pelo Zenaldo Coutinho, do PSDB. Como é que tá? Assim, o PSOL tinha muita esperança nessa eleição aí, né, Fabiano? Pois era a cidade aí do segundo turno que o PSOL tinha mais chances de vencer. O PSOL estava disputando 4 cidades no segundo turno, e as pesquisas apontavam que aqui em Belém eles até chegaram a liderar em boa parte do segundo turno. Mas o Zenaldo, que é o candidato à reeleição, ele era uma campanha com mais dinheiro, era muito mais visível na rua, né? Ele é o atual prefeito, tem o apoio do governo do estado e acabou se reelegendo no meio de várias denúncias aí de uso da máquina. Inclusive ele estava com o registro da candidatura cassado em primeira instância e concorreu graças a uma liminar aí que a lei eleitoral permite aí você concorrer com uma liminar se for uma decisão aí de registro de cassação em primeira instância.
Faz um balanço, Fabiano, como é do resultado das eleições na região norte. A gente tem aí a única capital do país, se não me engano, onde o PT venceu, foi em Rio Branco, no Acre, no primeiro turno. E talvez a maior concentração de capitais com vitória do PSDB, com Manaus, Porto Velho e Belém agora, né? São as 3 maiores cidades do norte do país, né? Manaus e Belém são as maiores, eles já eram governo aqui nas 2 cidades, né? E no caso, tem o caso de Rio Branco, que foi a vitória do PT no primeiro turno, né? O Acre está virando uma vila das tricks, do PT, né? Que eles têm o governo, agora continua com a prefeitura. E tem outro caso interessante que é Macapá, que a rede conseguiu aí a única capital, né, a partir da Marina. E é bem no estilo ambivalente aí da rede, né? O candidato Clécio, ele havia sido eleito pelo PSOL, mas aí saiu do PSOL porque se coligou com o DEM, e aí a rede abrigou, né? E acabou se reelegendo aí com a campanha praticamente financiada pelo DEM aí numa lógica da política estadual. Não dá pra a gente não vê essa virada à direita tão grande quanto a gente vê no resto do país, né, na região norte. Eu acho que está meio entrincheirado aqui, né? Sim. Não teve uma grande mudança. Talvez o Clécio virou à direita, mas continua o mesmo prefeito, né? Ele com uma mudança interna aí do prefeito de Macapá. Legal. Fabiano, eu queria te agradecer por ter entrado com a gente, apesar das dificuldades técnicas aí, para dar seu parecer aí sobre as eleições na região norte. Queria agradecer também ao Mauro Paulino por estar de novo com a gente hoje. Nós encerramos aqui, então, a série de debates sobre as eleições municipais de 2016 da TV Folha. Muito obrigado pela companhia, boa noite e até a